Fique agora com o resumo da novela turca Força de Mulher. Seida é colocada na mesma cela que Elis. E Elis diz a Seida: olha só onde eu vim parar, e a culpa é toda sua. Seida diz: ai, para com isso, logo a gente sai daqui. Para de chorar, vamos lembrar da surra que a gente deu na Sirin. Valeu a pena estar aqui depois do que a gente fez. Preocupada com o que o marido vai fazer, e Elis diz que para Seida é fácil pensar assim, mas agora ela vai se ferrar. E Elis diz que o Teoman ficou furioso quando soube que ela foi presa, se irritou. Quando chegar vai saber que elas bateram na Sirin e vai querer separar. Bahá diz a Enver e a Arif que aí Elis já não está bem com o Teoman e podem até se separar depois de uma situação dessas. Enver diz: mas é um absurdo, isso é coisa de selvagem. Como alguém sai para bater em outro alguém? Eu também estou muito bravo com a Sirin e sei que ela merece, mas partir para a violência não resolve. Enver pergunta como que Arif também foi entrar nessa e diz que não consegue entender como eles aprontaram essa. Arif diz: olha, seu Enver, não é o tipo de coisa que faria normalmente e não sei por que eu concordei em ir, mas eu perdi também o sono quando a doente da Sirin bateu na Bahá. A Seida disse que ela levou chute no chão. Enver diz que Bahá perdeu a cabeça saindo tarde de casa e ainda por cima doente. Bahá pergunta se ele acha que ela queria essa situação, mas diz que a Sirin tirou eles do sério. Enver continua repreendendo a todos e diz que parece que todo mundo perdeu a cabeça. Bahá diz: a Sirin fez a gente perder a cabeça. Ela enlouquece todo mundo. Fazer o que se a sua filha é assim? Ela tirou todo mundo do sério. Enver diz que Sirin não vai mudar o jeito dela sob circunstância nenhuma e nem por ninguém. Yusuf fica cuidando de Nissan e Doruk. Ao chegarem na delegacia, Bahá pede para Enver esperar. O abraça e diz: eu quero te pedir desculpa. Eu sinto muito depois de tudo que fez pela gente. Eu fui injusta e você não merecia isso. Eu estava irritada por outras coisas e descontei em você. Eu não percebi que estava te magoando injustamente, porque eu estava cheia de sentimentos ruins naquele momento. Emocionado, Enver diz: você não consegue ser injusta com ninguém. Você é muito inteligente e forte, minha filha. Bahá diz que ele tem razão quando diz que a gente não deve mudar, e ela não quer ser uma pessoa ruim por causa das atitudes da Sirin. Enver diz que Bahá também é sua filha e pede para ela nunca se esquecer disso. Bahá diz que não vai esquecer, como que poderia, e eles se abraçam. Arif fica feliz com o que vê. Teoman chega furioso e nem para escutar Bahá. Bahá vê os filhos de Elis no carro e vai falar com eles para tranquilizá-los. Enver tenta falar com Atice, mas não consegue, pois o telefone dela está desligado. Enver entra na delegacia à procura de Sirin, que está prestando depoimento. Sirin fica surpresa ao vê-lo. Ela se aproxima dele e diz: pai, você não perguntou, mas eu estou bem, tá? Enver diz: eu vi que você está muito bem, mas se eu estivesse no seu lugar, morreria de vergonha depois do que você fez. Sirin pergunta do que o pai está falando, diz que elas entraram em casa para agredi-la e se ele acha que a culpa é dela. Enver diz: sim, a culpa é toda sua, Sirin. A culpa é sua. Eu sei muito bem que o que eles fizeram não foi certo, mas você é a culpada. Foi você quem começou tudo isso. Retira essa denúncia e deixa as duas irem embora. O psiquiatra de Sirin conversa com Atice. Diz que além de uma depressão, ela tem um transtorno sério de personalidade e o resultado disso é um comportamento suicida muito grave. Ele diz que, ao seu ver, a Sirin tem mesmo uma doença mental e aconselha a Atice a não bater de frente com ela. Desolada, Atice pergunta o que acontece se os remédios não ajudarem Sirin. O psiquiatra diz que caso isso aconteça, eles têm outras opções para tentar e acharão uma solução. Seifullah manda esvaziar o escritório de Hikmet, o deixando furioso. Mahi diz a Atice que entrou ladrões na casa dela, 2 mulheres, mas as denunciaram e a Sirin está lá na delegacia. Enver diz a Bahá e Arif que a Seida e a Elis ainda vão ficar lá dentro mais um tempo, pois ainda não depuseram. Bahá diz que o Teoman travou as portas do carro e falou para as crianças não ficarem com eles. Atice chega à delegacia, vê Enver e diz:
que aconteceu? Como isso é possível? Entrar ladrão em casa a essa hora do dia? Ela pergunta como que Barra tá e por que eles estão ali. Barra diz que é porque ficaram preocupados com a Sirin e foram ver o que houve. Amber diz a Tice que aquele não foi um caso de roubo e tenta falar o que aconteceu. A Tice diz: Amber, do que você está falando? O que a Elise e a Seida têm a ver com isso? Barra diz: ele quer dizer que não entrou nenhum ladrão na sua casa. A Seida e a Elise foram até lá para bater na Sirin. A Tice fica surpresa e Barra continua: não sei por que você está surpresa. Você não acredita que alguém bateu na sua filha? Eu também queria saber se você não ficou surpresa quando soube que o Sarp e a Sirin tinham um caso. Ou será que você já sabia antes de tudo isso? Amber pede para a Barra não fazer aquilo ali e diz que não é o lugar. Arif diz: não, por favor, esse é o lugar adequado, seu Amber. Já estamos na delegacia e ela pode fazer uma denúncia. Barra diz a Amber que tá bom. Pede desculpas, diz que já tinha esquecido o que conversaram e não vai mais agir assim. A Tice pergunta a Amber por que aquelas duas foram bater na Sirin. Barra diz que a mãe sabe muito bem por quê, que a Sirin merecia, ela também bateu nela e manda ela olhar o arranhão em seu rosto. Arif pede para Barra se acalmar, diz que ela falou uma coisa e na mesma hora está fazendo o contrário. Barra não consegue se controlar e diz à mãe: quem dera eu pudesse fazer o que a Seida e a Elise fizeram. Quem dera eu tivesse conseguido dar uma surra na sua filha maluca para ela pagar por tudo que ela fez. A Tice vai em direção a Barra e ela diz: o que foi? O que você vai fazer? A Tice a abraça, chora e diz que Sirin está doente. Barra diz: eu também estou doente e você também é minha mãe. Eu preciso de você. E se afasta dela. Sirin sai da sala de depoimento e vê os pais. Hikmet vai falar com o sogro sobre o seu escritório. Seyfullah diz que para começo de conversa aquele escritório era dele e então ele só pegou de volta. Seyfullah diz que deu tudo o que ele conseguiu na vida e que a partir de agora eles vão trabalhar juntos. Vão fazer tudo juntos. Arif diz a Barra que logo vão sair com a Sirin e pergunta se ela não quer ir para outro lugar. Barra diz que não, que vai ficar ali. Mas ele não precisa se preocupar, que ela não vai fazer nada. Eles já tiveram problemas demais. Mas logo Barra volta atrás e diz que ele tem razão. É melhor esperarem no carro. Eles entram e Arif diz que vai estacionar mais para trás. Barra diz a Arif que Seida e Elise arrumaram um problema por causa dela. Arif diz que a Seida não vai nem ligar. Já para Elise está complicado. Sirin, Amber e a Tice saem da delegacia e Barra diz: Arif, me segura ou eu vou lá fazer uma besteira de novo. Eu não tô aguentando, me segura. Arif a segura e diz para ela relaxar. De repente Barra diz: não, me solta que eu vou lá. E abre a porta do carro. Sirin escuta os gritos de Barra. Arif consegue conter Barra e fecha a porta do carro. Debochada, Sirin vai se afastando com a Tice e dá tchau para Barra. Furiosa, Barra diz que Sirin ainda tem a cara de pau de dar tchau para ela. Depois, Barra agradece a Arif pelo que fez. Sirin pergunta à mãe se o médico falou que ela é maluca. A Tice diz que ela não é maluca, só está numa fase nervosa. Piril começa a arrumar a mudança. Seida é liberada e Barra e ela se abraçam. Seida diz a eles que a idiota da Sirin falou que elas tentaram roubar um dinheiro, mas ela disse que não pegaram nada, que ela bateu na irmã doente. Aí Elise e ela foram conversar com ela e então saiu uma briga. Seida diz: bem, nós batemos nela. Eu não ia falar que a gente foi lá só para dar uma surra nela para não piorar a coisa, né? Mas foi bem isso. E Elise sai chorando atrás de Teoman, pedindo para conversarem. Teoman tira as malas de Elise do porta-malas, pega os filhos dela e não dirige a palavra a ela. Barra diz a Teoman que a culpa foi sua e pergunta como que ele pode terminar um casamento desse jeito. Teoman vai embora sem se importar com os apelos de Barra para ele, pedindo para ele conversar com Elise. E Elise fica aos prantos. Barra diz para os filhos de Elise não ficarem preocupados, que vão para a casa dela e logo tudo vai se resolver. Barra abraça Elise e diz
Eu sinto muito por isso, amiga. Desculpa, amiga. Se acalma. Sarp vai ao cemitério e chora diante os túmulos que estão com o nome de Barra, Nissan e Doruk. Barra consola Ielis.